Desde que todos se reuniram, então eu posso começar o anúncio. Que comece a 325ª Conferência Conjunta dos Magos da Região Leste. Depois de olhar em volta, o membro do conselho no meio falou imediatamente. Mesmo que sua voz não fosse alta, ele poderia ser ouvido por todos os magos presentes. Depois que ele falou, os livros, os pincéis de caligrafia, as balanças e os outros itens nos braços dos 9 reforços emitiram imediatamente leves raios de luz branca que flutuavam no ar. Eu convoco a cidade caída. 9 raios de luz saíram dos livros e outros materiais no piscar de olhos e convergiram para um grande sol branco. Estrondo. O pagode alto balançou violentamente. Uma grande rachadura do abismo se abriu. Os magos pareciam muito calmos durante esse tipo de terremoto desastroso e só usavam seus poderes para proteger a si mesmos e seus aprendizes, assim como suas bagagens, cavalos e assim por diante. Bang! 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 Algumas enormes estátuas de pedra atravessaram de repente o piso térreo, emergindo como altas montanhas que projetavam grandes sombras na superfície. Estes são os antigos magos da Twilight Zone. Ignis, Nicola Timorph. Enquanto isso acontecia, Selene apresentou casualmente a Conferência Conjunta dos Magos a Leilin. Desde os tempos antigos, a Conferência Conjunta não era apenas organizada por ninguém, mas fixa neste local. Nas lendas, a Cidade Caída era uma cidade antiga para consagrar os antigos magos. As 9 enormes estátuas de pedra no meio eram de fato os 9 magos mais famosos dos tempos antigos. De fato, os 9 reis magos da Conferência Conjunta também estavam emulando esses poucos magos. Batida. Grandes pedaços de pedra caíram, como brotos de bambu caem na primavera quando chove. Um pedaço de pedra sólida sob Leilin levantou enquanto subia para a última posição no topo. Leilin olhou em volta. Os magos estavam agora sentados exatamente no centro da Cidade Caída. O edifício inteiro parecia semelhante ao antigo Coliseu de Roma, assim como o povo da Grécia Antiga praticava. O círculo de assentos ao ar livre cercava a área intermediária. Do lado de fora da conferência, 12 colunas de mármore finas e imaculadas brilhavam à luz do sol e pareciam apoiar o céu e a terra. A Conferência Conjunta controlou o caminho para convocar a Cidade Caída. É uma pena que não possamos encontrar nenhum material relacionado ao fim da guerra, ou a uma única criatura viva. Caso contrário, podemos restaurar a glória dos antigos magos. Selene, que estava ao lado de Leilin, ofegou em admiração. Muitos magos foram para seus respectivos lugares e formaram um círculo, cercando o altar no meio. Leilin olhou. Os que estavam na frente eram as guildas de nível médio, seguidas pelas guildas de baixo nível, como ele e Selene, que ficavam na seção do meio, mais perto dos assentos de trás. Quanto ao resto, as guildas não classificadas, sentavam-se na seção mais externa. Cada assento ocupava muito espaço, pois era mantida uma distância adequada entre cada um deles, o que permitia aos magos poderem se ver sem se sentirem restringidos. Este local foi suficiente para acomodar 10.000 pessoas, mas agora há apenas algumas centenas de magos. Naturalmente, havia um amplo espaço entre cada mago. Como esses 9 membros do conselho foram selecionados, Leilin puxou Selene para mais perto de seu abraço e sussurrou em seu ouvido. Cada guilda de grande escala enviaria um representante, antes de nós, magos presentes, votarmos neles. Selene ficou um pouco embaraçada, mas ela ainda explicou isso a Leilin. Oh! Basicamente, a zona do Crepúsculo Oriental tem apenas 9 guildas de alto nível. Leilin acariciou seu queixo. Esse tipo de força era semelhante à Costa Sul. Só que ele não tinha certeza do número de 3 magos presentes. Mas no fundo ele tinha algumas reservas. Embora as técnicas de meditação de alto grau fossem amplamente ensinadas e de um grau mais alto do que na Costa Sul, a maioria delas era incompleta e precisava de alguns materiais especiais sobrenaturais para seus praticantes avançarem.
Isso significava que haveria menos magos superiores na zona do crepúsculo e eles possivelmente seriam mais fracos do que suas contrapartes na costa sul, já que a zona crepuscular estava isolada do mundo externo. O primeiro ponto da agenda da conferência é observar um minuto de silêncio em homenagem aos nossos antepassados magos. Eles eram verdadeiros perseguidores do conhecimento. Os fundadores da Zona da Sombra o 9 Conselho Brasas na frente imediatamente se levantaram, enquanto solenemente e respeitosamente abaixavam a cabeça. E nas mãos deles, uma flor branca pura brotou lentamente. As pétalas do botão de flores pareciam incontáveis raios de luz que criavam uma ilusão sonhadora. Imediatamente depois, os magos desordenadamente se levantaram para observar o minuto do silêncio. Os raios de luz em suas mãos transformados na forma do botão de flor branca. Esta é a Margarida Clara, uma especialidade da zona do crepúsculo que é usada para representar a lembrança dos mortos e nossa tristeza. Os olhos de Leilin brilharam e concentraram parte de sua força espiritual para observar as ações de Celine. A magia de transformar a flor era apenas um truque de mágica, que até os acólitos podiam aprender facilmente. As habilidades de Celine foram imediatamente registradas pelo Aiship, que então forneceu a composição do modelo de magia e a força espiritual. Leilin seguiu rapidamente com uma camada de luz branca cintilando em suas mãos. Num piscar de olhos, numerosas margaridas de luz no espaço aberto floresciam enquanto ondulações sem forma circulavam continuamente, e raios puros de luz de pétalas de flores se dispersavam e se espalhavam para o céu. Uma chuva de pétalas flutuou, algumas delas dispersas sobre as esculturas dos 9 antigos magos. HM. Foi nesse momento que Leilin subitamente levantou a cabeça. Para seus olhos, várias pétalas pareciam usar alguma forma de mecanismo ou magia, e as 9 estátuas de pedra no centro do centro tremiam sutilmente. Uma aura antiga e desolada, cheia de abundante energia, surgiu no centro. E olhando para os magos que estavam mais calmos e tinham aproveitado o momento para fechar os olhos, Leilin percebeu que eles estavam realmente concentrados. Leilin também liberou sua energia, deixando seu espírito e essa aura se conectarem como a erupção de lava, como a vinda de uma onda de tsunami. Uma vibração intensa incessantemente sacudiu o coração de Leilin. Ao mesmo tempo, muitos pensamentos confusos passaram por sua mente. Esta é uma aura de meditação de alto nível. Leilin deu a Celine um olhar um pouco intoxicado e imediatamente caiu em si. Com relação ao que esses magos da zona crepuscular disseram, faltam materiais que só podem ser obtidos de outros mundos e suas técnicas de meditação não podem ser melhoradas. E agora essa aura que vem de uma antiga técnica de meditação é guiá-los em qual caminho seguir. Embora isto agisse apenas como um guia, ainda havia muitos benefícios para um ranking magos. Além disso, quem sabe, pode haver gênios que poderiam usar essa aura antiga e ser capaz de fazer modificações em suas técnicas de meditação e pular as etapas de usar recursos raros e antigos. É uma pena. De fato, não há técnica antiga que me inspire. Além disso, os 2 magos já decidiram seu caminho e estão continuamente se intensificando ainda mais. Então aqueles magos que foram promovidos a 2º grau também não olham para esses. Depois de esperar pela chuva de pétalas, as 9 enormes esculturas de pedra recuperaram a tranquilidade e muitos dos magos ficaram obcecados em manter os olhos fechados. Bem. Agora, para o segundo ponto da agenda, vamos chegar a um acordo. O mago que estava no meio e que segurava a balança disse baixinho, com sua voz sendo canalizada através de um dispositivo desconhecido, foi ouvido por todos os outros magos presentes. Logo depois, 2 magos foram até a frente e debateram em voz alta com ele, e ocasionalmente exibiam as gravações de luz. E o mago segurando a balança faria seu julgamento depois de ouvir as 2 partes. Os magos de ambos os lados geralmente aceitavam o resultado e, ocasionalmente, aqueles que não o faziam,
começavam a desafiar um ao outro no centro do site. Podemos acreditar no veredicto deste vereador? Perguntou Leilin a Celine, que estava ao seu lado. Gandor, o membro do conselho, é um senhor justo e sábio e geralmente confiamos nos seus julgamentos. Além disso, a balança de ouro que ele segura simboliza a justiça. Suas crenças pessoais proíbem a violação da justiça e justiça. Celine explicou suavemente a Leilin. Não faça essas perguntas em voz alta, senão os outros magos nos desprezarão. Leilin acenou com a cabeça indiferentemente. No entanto, ele estava um pouco entediado olhando para as questões que foram discutidas uma a uma aqui. Embora existam contradições nesta conferência conjunta, ele entendeu claramente que era para a proteção de toda a força da Twilight Zone e S magos em vez de conflitos internos. Devemos nos concentrar em inimigos estrangeiros. Os humanos não eram os únicos governantes na Twilight Zone. Havia também muitas criaturas das trevas lá fora, assim como o Império Élfico vizinho ao lado dos humanos que deixaram muitos seres inteligentes cautelosos com eles. Mas Leilin não estava convencido por esse conceito. Para ele, se os magos negros chegassem ao poder, já teriam iniciado uma guerra e lutariam constantemente. E através de tais guerras sangrentas, uma seleção dos acólitos seria conduzida. Eles partiriam de uma batalha de baixa intensidade que gradualmente aumentaria em dificuldade. Dessa maneira, uma força de elite de magos poderia ser criada. Não valeu a pena ter uma situação tão indecisa. Esta situação era semelhante ao estado atual entre os magos claros e escuros. Leilin. É a avaliação da associação logo depois. Você precisa ser cuidadoso. Celine lembrou cautelosamente Leilin. Não se preocupe, respondeu Leilin com calma. E nesse momento, dois olhares hostis foram colocados sobre ele. As sobrancelhas de Leilin franziram quando ele olhou para a fonte de descontentamento. No assento da aranha de 8 garras, Skrill abaixou a cabeça sem demora, mas seus olhos tinham um tom sinistro. Você nunca sobreviverá à provação de hoje? A partir de hoje, Celine é minha. Que trunfo você tem? Ou a floresta densa de nevoeiro vai interferir? Leilin permaneceu calmo, sabendo que Skrill havia fugido como um cachorro surrado ao vê-lo. Ele acreditava firmemente que o Skrill tinha algum tipo de apoio para confiar. Mas para Leilin, a força de uma guilda de tamanho médio não era suficiente para ameaçá-lo. Tudo bem, continuando com a quinta agenda da conferência. A avaliação das guildas. O membro do conselho declarou. Em uma fração de segundo, todos os magos no local olharam com ânsia e atenção.